Be like, ooh, yeah, ooh, my life be like, ooh, yeah, yeah, my life be like, yeah. Pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal. Queria agradecer novamente por todo mundo aí que está acompanhando. Espero estar ajudando vocês, espero de alguma forma estar despertando esse gostinho por querer mais, por querer a independência financeira, por todo mês estar batalhando, estar correndo atrás, tá? Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco mais rápido para vocês. É só um resumo de como foi o mês de fevereiro, quanto que eu recebi de acordo com o tanto que eu tenho investido, quanto que foi a porcentagem mensal de acordo com o meu investimento, quanto que eu recebi mensal, tá? Então eu queria trazer um pouco isso para vocês verem que começando com um pouco, diversificando o patrimônio, dá para você ter uma noção de como vai ser se expor no mercado, de como vai ser essa parte relacionada à bolsa de valores, que para muita gente é um bicho de sete cabeças, é uma coisa assim muito difícil, muito exorbitante de coisas negativas, e não é isso, tá? Você que aí é registrado, é CLT, ou até mesmo que não é, sobrou um dinheirinho, vai lá, joga na bolsa de valores, deixa o dinheiro trabalhar para você. Foi assim que eu comecei, não comecei com muito, tá? Para você que tá chegando aí agora, eu fazia aporte de R$200 no mês, tá? Hoje eu consigo fazer um aporte mensal um pouco maior, mas isso é graças à minha disciplina. Eu regrei as minhas contas e esses R$700 é como se fosse uma conta fixa minha. Então primeiro eu pago essa conta fixa minha, que é os R$700 hoje dos meus aportes, e depois eu vou pagar minhas contas, cartão de crédito, vou ver se vai sobrar dinheiro para sair com a minha namorada e por aí vai, tá? Então com R$200 eu fazia isso, e hoje com R$700 eu também faço isso, tá? Claro, vai ter mês que vai apertar um pouco. Um exemplo, no começo do ano tem IPVA, tem um monte de coisa aí para quem tem carro e moto, tem que pagar. Então vai ter meses que você não vai conseguir, por exemplo, fazer o aporte de R$700, mas aí você pode às vezes fazer 500, e no mês que tiver um pouco mais a folguinha nas contas, você consegue repor esses 200, repõe até um pouco mais se for o caso. É assim que eu faço e deu certo nesse tempo que eu tô na bolsa de valores, tá? Então eu vou trazer para vocês um pouco da rentabilidade que foi esse mês de fevereiro para mim, quanto que eu recebi, o valor total. Já vou adiantar para vocês que foi o maior valor que eu já recebi em fundos imobiliários, só em fundos imobiliários, tá? E fica até o final aí que eu acredito que você vai gostar e vai ficar um pouco empolgado com o que você vai ver aqui, e vai te ajudar a começar também a investir, tá bom? Vou falar aqui para vocês, eu tô com um patrimônio hoje de R$22.626,09, tá? O meu saldo bruto é R$21.724,96. Eu tô com uma variação negativa de aproximadamente 4%, tá bom? Isso, pra mim, como eu venho falando nos vídeos, não tô preocupado, não tô chateado, não tô magoado por causa disso, tá? Isso pra mim é uma oportunidade, tá? Por quê? Eu acredito que essa variação negativa, olhando na minha carteira, tem ativos muito bons que estão muito descontados, tá? Então eu acredito como uma oportunidade para me aproveitar e comprar desses ativos que são muito bons, para mim abaixar meu preço médio, e quando a bolsa de valores voltar a subir, eu vou ter um rendimento, vou ter uma valorização do meu patrimônio ainda maior do que eu já estou tendo aqui, mesmo em queda, tá bom? Então eu tenho esse saldo aqui de 22 mil, eu tô com 21 mil, tá? Esses 21 mil tá diversificado em R$16.509,26 só em fundos imobiliários, tá? Só que esses 16 mil já tá incluso o aporte que eu fiz esse mês, de R$700, tá? Sendo que 300 foi só em fundos imobiliários. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, um pouquinho mais para frente, tá? Porque para mim saber a rentabilidade que eu tive esse mês, eu vou tirar o aporte que eu fiz de R$300 nos fundos imobiliários, tá? Então 16.500 é no fundos imobiliários, que me paga rendimento todo mês, tá bom? R$3.053,33 em ações aqui da Bolsa de Valores brasileira, tá bom? R$1.000, aproximadamente R$1.105 em criptomoeda, sendo Bitcoin, Ethereum e Solana, tá bom? A maior parte está em Bitcoin.
Nos ETFs internacionais, que é meu patrimônio em dólar que eu estou começando agora, tem R$ 1.057,39, tá bom? Eu tenho 2 ativos nele, um que replica as 500 maiores empresas, né, dos Estados Unidos, da Bolsa Americana. Então, as 500 maiores está englobado nessa cestinha que eu tenho, que chama ETF. Então, eu compro uma parte do ETF e eu já tenho uma diversificação das 500 maiores ações lá, as empresas da Bolsa Americana, tá? E eu também tenho outro que replica as 200 maiores empresas de tecnologia também dos Estados Unidos, tá bom? Então essa é a diversificação da minha carteira. O que eu busco aqui? Eu busco 50% em fundos imobiliários. Aqui está com uma porcentagem de 76%. Então eu estou tentando abaixar essa porcentagem e equilibrar um pouco mais a minha carteira, tá bom? Só que ano passado eu só aportei em fundos imobiliários, então ficou muito discrepante a diferença dos fundos para o resto da minha carteira, que seria ações, cripto e ETFs internacionais, tá? Então esse mês eu tô regrando e acredito que até o final do ano vai diminuir bastante essa diferença, tá bom? Como vocês podem ver aqui, a ação, eu tô 3% negativo, então as minhas ações estão caindo aí em média 3%, de acordo com essa variação na bolsa de valores, tá? Sendo a minha maior posição na Taesa. No vídeo passado eu fiz um aporte nela, tá bom? E se você não foi lá ver, confere lá que tá bem bacana o vídeo, tá bom? Fundos imobiliários, eu tô com uma variação negativa de 7,25%, tá bom? O HGLG sendo a minha posição maior aqui, tô com quase R$3.200 investido nele, tô com uma variação negativa aí de 2,5%, tá bom? As criptomoedas, eu tô com uma valorização positiva de quase 34%. Como eu falei para vocês, eu tenho a maior posição em Bitcoin, eu tenho a minha segunda posição aí é Ethereum e a terceira que eu comecei a investir mês passado, se eu não me engano, Solana, que é a última aí que eu tô apenas com R$120, tá bom? Todas as criptomoedas estão caindo, tá? Teve várias notícias aí, teve várias medidas aí em relação ao governo dos Estados Unidos aí sobre as criptomoedas. Tava criando uma esperança aí em relação ao Trump, quando ele ia pegar a posse da presidência dos Estados Unidos. Não foi como a gente esperava, então por isso essas quedas aí absurdas, tá bom? E por último, e não menos importante, os ETFs internacionais, que é essa diversificação que eu estou começando a fazer um pouco mais a fundo em dólar, tá bom? Essa daqui, ó, VO, as 500 maiores ações, empresas lá da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, como eu falei para vocês, e o QQQ as 200 maiores empresas de tecnologia, então são focadas apenas em tecnologias, tá bom? Eu tô com uma variação positiva nas duas, sendo na VO, que é a minha maior posição, tô com uma variação de quase 22% positivo, tá bom? E o QQQ, eu tô com uma variação positiva de 28,29%, tá? Então, é bem bacana aí, por mais que as ações e os fundos imobiliários aqui no Brasil estejam caindo, as criptomoedas e os ETFs, elas conseguem me dar um pouco mais de rentabilidade positiva. Minha carteira não fica tão abaixo por conta dessa rentabilidade positiva desses dois ativos aqui. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que mês passado eu recebi um pouco a mais, tá? Só que foi um caso à parte, foi um fundo que teve um lucro aí absurdo no varejo e ele compartilhou um pouco mais do que ele tá acostumado a compartilhar os lucros durante o ano todo, tá bom? Como vocês podem ver aqui, em fundos imobiliários, mês passado eu peguei R$ 157,88, isso é isento de imposto de renda, então isso já vem direto no meu bolso, tá bom? Nesse caso aqui, vocês vão ver que esse mês eu vou receber menos do que mês passado, mas por que isso? Porque o fundo que eu tenho na minha carteira, o TRX-F11, ele é um fundo de varejo. Então, por ter sido um mês de festas, um mês de final de ano, Natal, todo mundo dá presente para todo mundo, ele teve um lucro um pouco acima do que ele está habituado a ter durante os meses. Aí o que aconteceu? Com esse lucro ele compartilhou um pouco mais de valor para a gente que é acionista dele. Então ele me pagou praticamente o triplo do que ele está acostumado a pagar. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Ó, 14/2, esse mês ele me pagou 93 centavos, tá bom? Só que o mês passado ele me pagou R$ 2,50, tá bom? Então,
as 12 cotas que eu tinha dele, no mês 12, que ele me pagou em janeiro, deu R$30 o acumulado. E nesse mês já deu R$12. Então é um pouco menos que a metade do valor. Por isso que deu essa discrepância de um mês para o outro, tá? Mas tá tranquilo, não tem problema. Pra mim, já tô batendo a média aí de todos os meses que eu invisto. E cada mês que passa é uma meta alcançada, porque todo mês que vai passando eu vou conseguindo bater todas as metas do que eu já fiz nesses 2 anos aí investindo, tá? Então, só de fundos imobiliários eu vou ter praticamente aí R$144, tá? O total que eu recebi esse mês de fevereiro vai ser aproximadamente quase R$150, tá bom? Então, como vocês podem ver aí, R$150 livre de imposto de renda, só investindo e fazendo o dinheiro trabalhar para você, tá? Novembro e dezembro do ano passado tá aqui 163 e 161, só que aqui tem bastante pagamento de ações, tá? Então, no acumulativo, ele vai se tornar um pouco maior, por conta que final de ano é um pouco mais gordo aí para quem investe em ação, em fundos imobiliários, porque ele junta o ano inteiro e aí ele reparte no final do ano com você, tá bom? Só fazendo uma observação, pessoal, no mês que vem, em março, eu já tenho provisionado só de ação, vou mudar aqui para vocês verem, ó, só de ação eu já tenho R$48. Então, eu tô um pouco empolgado, eu tô um pouco até ansioso para ver, porque eu acredito, tá, que vai bater os R$200 recebidos no mês que vem. Então, há 2 anos atrás, eu me via exatamente com o que eu tô mostrando para vocês aqui hoje. Então, para mim é muito gratificante, você consegue enxergar que o seu trabalho está sendo feito de forma correta, consciente e que os resultados estão vindo, tá bom? Então, vou mostrar para vocês agora a rentabilidade que foi feito nos meus rendimentos esse mês. Como que eu faço isso? Posso estar certo, posso estar errado, mas é o jeito que eu faço e é o jeito que eu pego como base se eu estou fazendo um bom investimento, se está sendo diversificado minha carteira. Eu venho aqui eu tenho um total de R$16.509,26. Meu aporte mês passado foi de R$300 só em fundos imobiliários, tá? Então eu vou tirar R$300 daqui. O vídeo passado eu fiz mais 200, sendo R$100 só em fundos imobiliários. Então já foi R$400. Aí eu recebi esse mês só de fundos imobiliários 148, como eu mostrei aqui pra vocês. 143, perdão. Então desse 143 também foi o meu valor total. Então vai ficar R$543. Então só de reinvestimento nos fundos imobiliários vai ser R$543. Bom, pessoal, como eu ia dizendo, o valor que eu vou dividir vai ser R$143,59, que é o tanto que eu recebi em fundos imobiliários, dividido pelo valor total que eu tinha investido nesse mês que passou, que seria R$15.966, tá bom? Então vai dar uma rentabilidade aí de 0,0089 ao mês, tá? Para você saber a porcentagem exata, você faz esse valor, que é 0,0089 vezes 100, que seria a porcentagem. E aí você vai ter o valor redondo de 0,89 ao mês. Arredondando aí para ficar fácil o entendimento de todo mundo, é 0,9 ao mês. Quase 1%. Falta 0,10 aí, mas é quase 1%, só para vocês terem uma média, tá? Então é só em fundos imobiliários que eu tô tendo essa rentabilidade. Se eu for fazer de acordo com ações, eu vou ter um pouco mais, tá bom? Mas eu tiro como base os fundos imobiliários porque daqui ao longo prazo, a 15, 20 anos, é o que eu pretendo viver de renda, tá bom? Que eles me pagam todos os meses. Então, pra mim, tá de acordo com o meu objetivo, é uma rentabilidade boa. Eu pego como base sempre tá acima de 0,8, tá? Por quê? É a média que os fundos imobiliários pagam, sendo eles desvalorizados ou valorizados, sendo bom pagadores ou não. É a média que eles pagam de 0,8, acredito que seja uma média muito boa, tá? Então, se vocês pensam que não compensa investir em fundos imobiliários porque paga uma média abaixo, por conta da taxa Selic que está muito alta, vai de acordo com o objetivo de vocês, tá bom? A taxa Selic hoje está 13,25, então ela está acima de 1% ao mês, mas quando eu comecei a investir, ela estava 9% ao ano, tá bom? Então se você fazer 0,9
vezes 12, vai dar quase 11% ao ano. Se eu conseguir pegar essa média todo mês, de 0,90, tá? Então, tá aí a diferença. Você recebe um pouco mais, que a taxa Selic ela te dá um rendimento um pouco maior, de 13,25 ao ano, só que você tem que pagar o imposto para receita, que seria o imposto de renda. Já os fundos imobiliários, quando você recebe os proventos, os dividendos, você já não precisa declarar esse imposto, tá bom? Ele já vem retido do imposto de renda, então é livre, eu não vou pagar nada, vai vir direto pro meu bolso. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que isso compensa mais do que às vezes você ganhar um pouquinho mais e ter esse desconto, tá bom? Então é o meu ponto de vista, é de acordo com o meu objetivo, é de acordo com o que eu quero pro meu futuro, tá certo? E pessoal, se vocês ficaram até aí, eu espero que tenha gostado do vídeo, tenha curtido. Deixa o like aí, comenta qual que é as dúvidas de vocês, eu vou responder. Se quiser também, me chama no Instagram, eu tenho o arroba lá, tá gravado na descrição, tá bom? E muito obrigado, espero que tenha ajudado bastante vocês e até o próximo vídeo. Abraço!